Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Doutora Juliane, boa tarde. Como está você? Tudo bem? Boa tarde, Og. Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Doutora Juliane traz pra gente hoje dicas e informações sobre a aposentadoria por invalidez. Doutora, é uma dúvida muito comum. Afinal de contas, quem recebe aposentadoria por invalidez pode continuar trabalhando? Olha, em regra, não. Essa pessoa que recebe uma aposentadoria por invalidez, que era o nome que se dava antes da reforma, atualmente a gente chama de aposentadoria por incapacidade permanente. Uhum. E essa, só que é muito conhecido como aposentadoria por invalidez, né? Sim. As pessoas acabam fazendo maior referência. Mas ela é uma aposentadoria que é concedida exatamente para uma pessoa que não tem mais condições de exercer a atividade profissional que garantia a sua subsistência, e mais que também não pode ser reabilitada para uma outra função. Então, é uma situação em que ela até pode aparentemente estar capaz. É muito comum as pessoas falarem, mas eu não posso nem fazer uma academia. Não significa que se você tem uma situação de saúde física, que você não pode fazer uma academia porque está incapacitado permanentemente para o trabalho. Sim. Significa que você não consegue desenvolver uma atividade que lhe garanta o sustento na sua subsistência. Então, por essa razão, se o segurado está aposentado por incapacidade permanente ou invalidez e ele volta a trabalhar, acontece que o INSS pode entender que essa incapacidade deixou de existir e aí vai cancelar esse seu benefício. Quer dizer, então essa incapacidade permanente, essa aposentadoria não é definitiva, ela pode cessar? Pois é, e engraçado, interessante isso é que ela não é definitiva. Porque, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tenha ficado incapacitado por ocasião de um câncer, né? Sim. Uma doença que ela traz várias debilidades e assim, dependendo da situação, do onde está atingindo o câncer, pode ser que ela tenha sim que ficar incapacitada permanentemente. Mas vamos supor que ela fique, 2, 3 anos recebendo uma aposentadoria nessa condição. Ao longo desses anos, ela conseguiu uma cura. Ela ou melhorou, fez um tratamento. de repente. Melhorou e ela teve uma melhora no tratamento, continua fazendo um tratamento, pode ter tido até alguma sequela ou não, e ela pode retornar ao trabalho. Então, são situações específicas que, caso aconteçam, depois dessa concessão, é possível sim que essa pessoa volte a trabalhar. Tanto é que os pente finos que acontecem muito, as revisões de benefícios que a Previdência faz, é exatamente para averiguar se essa pessoa estaria ainda inapta ou não, para verificar se ela teria condições de voltar a trabalhar ou não. E aí, nessa circunstância, claro, tem que avaliar se é de acordo, se a perícia do INSS realmente foi de acordo com a condição de saúde dessa pessoa, de incapacidade, ou se ela realmente está apta a retornar ao trabalho. Agora, tem algum tipo de doença, algum tipo de CID, né, que é o código lá que a gente chama, que torna a aposentadoria por incapacidade de uma forma permanente, assim? Quer dizer, ela vai receber o resto da vida? Tem alguma CID? Entendi. Na verdade, o que acontece é que algumas situações não ensejam que essa pessoa seja submetida a uma nova perícia. Então, uma delas é o próprio HIV. Sim. Então, pessoas que são portadoras do HIV, da AIDS, né? São pessoas que não são submetidas mais a perícias periódicas. Então, uma vez ela afastada e estando incapacitada permanentemente com a concessão da aposentadoria, ela não vai ser mais submetida a novas reavaliações. E também pessoas com idade superior a 60 anos. Pessoas que têm mais de 60 anos também não precisam passar mais por perícias periódicas.
e também aquelas pessoas com acima de 55, mas que já tem mais de 15 anos recebendo benefício, sabe? Aquela pessoa que já está tanto tempo já aposentada por incapacidade, ela não vai mais ser submetida, porque essas perícias, elas são meio que uma bola de, como é que se chama? Um chapéu de mágico, né? Você não sabe o que vai sair dali, porque às vezes acontece do perito achar que a pessoa está apta depois de mais de 15 anos recebendo, onde que essa pessoa vai trabalhar, né? Então, são situações que a gente discute. Aí não é nem por questão da incapacidade, sim pela impossibilidade dessa pessoa voltar, né, ao mercado de trabalho. Porque a pessoa já, então a própria legislação, ela faz uma flexibilização nisso, né? A pessoa já está com 15 anos recebendo e nessa condição e já está com mais de 55, ou porque ela tem 60 anos de idade já, e aí ela já nem vai mais passar por perícia. Mas, por exemplo, num exemplo que eu dei, suponhamos uma pessoa mais jovem e que ela quer trabalhar. Existem situações que a pessoa ela não quer ser aposentada por incapacidade, mas ela acabou sendo envolvida numa situação de incapacidade por N motivos, como essa situação do câncer. Às vezes essa pessoa quer voltar, então ela pode, por sua iniciativa, ela pode procurar a Previdência e ela passar pela perícia, e aí o que vai acontecer? Esse benefício, ele vai entrar numa redução gradativa, ele vai reduzindo aos poucos, vai cessando aos poucos até cessar zero. Então vai 6 meses, mais 6 meses, proporcionalmente em valores. Então isso pode acontecer por iniciativa do segurado também, desde que ele, claro, se sinta esteja em condições de voltar ao trabalho. Agora, quais são os erros mais comuns que os segurados aí acabam cometendo, né, nessa questão da aposentadoria por incapacidade? O maior erro, eu acho que é a falta de informação, sabe, Og? A gente que procura esse espaço que você nos oferece, que para informar a população, o intuito é exatamente trazer esclarecimentos que vão fazer sentido para a vida dessas pessoas, porque tem muita divulgação equivocada nas próprias redes sociais, né? E aqui eu faço até uma crítica a muitos colegas advogados também que divulgam coisas muito imediatistas. A nova lei, às vezes vem uma coisa assim que aparenta que já virou uma forma de trazer, né, dar atenção para essas pessoas, só que você vai ver o caso concreto, não é bem assim. Então tem que tomar muito cuidado com essas informações de redes sociais. Aí as pessoas acabam achando que é daquele jeito, não procurou avaliar o caso dela específico, não fez uma avaliação correta, não sabe se aquele período vai ser possível, por exemplo, até para conceder uma aposentadoria. Então é importante não entenderem que o fato de terem uma melhora no seu quadro de saúde não significa que ela já está com a sua recuperação da sua capacidade laboral. Então são situações bem diferentes. Às vezes a pessoa melhora, ela tem uma situação de maior conforto, porque ela não está tendo que ser submetida a perícias, ela está com o seu emocional mais, vamos dizer assim, ele está mais equilibrado emocionalmente, psicologicamente, porque ela não está tendo que lidar com a falta do ganha-pão, né? Ela está tendo ali o retorno da proteção previdenciária. Então ela conseguiu equilibrar a saúde, mas não significa que ela está apta a voltar a trabalhar. Então essa é uma situação que a gente tem que olhar com bastante cuidado e não sair acreditando em qualquer notícia que é dada por aí, não. Agora, como é que o INSS faz para, por exemplo, para saber se aquela pessoa que entrou, né, com aposentadoria por incapacidade, ela melhorou, por exemplo, ela se recuperou a capacidade para o trabalho, ela não comunica, né? Porque malandragem tem para todos os lados, né, doutor? A pessoa melhorou, não comunicou nada. Como é que o INSS faz para encerrar essa aposentadoria?
É exatamente por isso das revisões periódicas. A legislação fala em a cada 2 anos, tá? Então, a cada 2 anos essas pessoas têm que ser submetidas. Então, por isso que a gente sempre comunica. Ela não é definitiva, a aposentadoria por incapacidade permanente. Ela não é definitiva, o nome permanente é simplesmente para dizer que ela tem uma incapacidade que não pode mais ser suscetível a uma nova função, uma nova habilidade. Mas ela não é definitiva a vida inteira. Porém, pode ser que essa pessoa fique o resto da vida com essa aposentadoria e tudo bem, porque a incapacidade dela permaneceu. Por isso o INSS chama essas pessoas para irem fazer novas revisões, passar por novas perícias para avaliar se há uma possibilidade de um benefício sendo pago sem haver ainda uma capacidade. Por isso que é muito comum que as pessoas aposentam por incapacidade e elas meio que largam mão do cuidado com a documentação médica, sabe? Sim. Precisa continuar. Não é porque você está aposentado por incapacidade permanente que significa assim, agora acabou, não tenho mais que me preocupar em guardar documentos, laudo médico. Não. Continue armazenando, porque caso o INSS te chame para uma perícia, você está lá, mostra para o perito, olha, doutor, eu tenho feito o tratamento, continuo tomando a medicação, e aí o médico, o perito vai ver, olha, realmente essa pessoa está fazendo acompanhamento e ela não melhorou. Ela não voltou a ter capacidade. O que é difícil para o perito é quando ele vê que a pessoa nunca mais foi no médico, nunca mais se procurou ser simplesmente sumiu, né? E aí o perito vai olhar para ele ali, às vezes, sem nenhuma documentação, e ele pode deduzir clinicamente que essa pessoa está apta. Sim, entende? Ele não levou coisas atuais, né? Então, o recado que a gente dá para as pessoas que estão nos assistindo, que já recebem essa aposentadoria, é não deixarem de lado o acompanhamento médico, os exames, guarda nas suas pastinhas lá, tudo que é feito, todo o exame, todo o laudo, todo o atendimento médico, prontuários, porque se acontecer do médico, você leva a sua pastinha e mostra que você continua fazendo atendimento, mas que a sua capacidade ao trabalho continua ainda, permanece, né, inapta. Então, o perito vai ver isso, inclusive até como boa fé da parte desse segurado. Tá certo. Doutora Juliane Penteado, muito obrigado pelas informações. Quem quiser saber mais sobre essa questão, né, da aposentadoria por incapacidade, só acessar lá o Juliane Penteado Prev, que a doutora vai poder tirar todas as suas dúvidas. Doutora, muito obrigado, uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigada, Og, um abraço para você também, a todos aí da rádio, e um beijo a todos e todas aí que estão nos ouvindo. Obrigado.